Um dos personagens diz esta coisa que acho super importante. Todos são escravos de alguma coisa. Olá, malta, bom dia. Hoje quero falar com vocês de um tema muito importante para levar uma vida autêntica e com mais liberdade pessoal. É o preço a pagar por viver de acordo com as tuas escolhas de uma maneira que tu achas é a boa vida para ti. Sinto que muitas vezes nas redes sociais é fácil ver a gente tão feliz com as suas escolhas ou fazendo mudanças e tendo outro glow up deste ano em 3 meses vão fazer uma mudança que vai ser a que finalmente vai mudar a sua vida e vai fazer que sejam felizes para sempre. Mas a realidade é que tudo tem um preço a pagar. Eu gosto muito de uma coisa que eu vi em algum momento que podes ter o que queres, mas não podes ter tudo. E na vida, às vezes, sempre na vida, em algum momento, temos que elegir deixar detrás de nós alguma coisa para conseguir outra. E às vezes, o preço a pagar por viver uma vida autêntica são relacionamentos ou lugares nos que no passado não fomos felizes, mas já não somos, ou já não nos chegam por dentro. Oportunidades que não podemos ter se elegimos outra, porque muitas vezes elegir abrir e atravessar uma porta faz que se fechem outras. Isto é o ritmo natural da vida e é por isso que é tão importante conhecernos a nós mesmos na nossa situação atual e fazer realmente uma análise de nós para nós sobre o que é o que realmente queremos e valoramos na vida. Quais são os nossos valores? Que é o que queremos? E dentro de nós, que é o que estamos a procurar? O meu namorado está a fazer-me ver Vinland Saga para ajudar-me a encontrar o meu caminho na vida. Vinland Saga é um anime manga de vikingos. Mas no episódio que vi outro dia, um dos personagens diz esta coisa que acho super importante. Todos são escravos de alguma coisa. E para saber de que tu eres escravo, tens que realmente analisar de ti mesmo o teu passado, o teu presente, as tuas ações, como faz as coisas, que coisas faz e por que as faz. É uma coisa super pessoal de qualquer pessoa. No meu caso, eu sou escrava do meu passado, tenho tanto trauma, por dizê-lo de uma maneira simplificada, que tenho muitíssimo problema tomando ações fazendo coisas que eu sei vão ser boas para mim, porque estou sempre congelada nas coisas que sucederam no passado. Mas o preço a pagar para eu e para todos nós, a cambio de poder perseguir e ter a oportunidade de percorrer novos caminhos e de conseguir nossos objetivos e de desenvolver-nos e crescer na vida, é deixar atrás coisas, fechar portas, acabar com certos relacionamentos, perder oportunidades que às vezes são estáveis e confortáveis para nós, mas sabemos que não os vão levar onde nós queremos que nos levem. E que já não se alinham ou com os nossos valores ou com o que, neste momento, nós achamos é a vida boa para nós. E há muitas coisas que podes perder. E às vezes vas a perder todas estas coisas e a nova porta pela que vas a entrar não vai dar certo. E vais ter que sair por uma janela. Mas é tudo parte da vida. E sabendo que tens tempo finito, por que não tentar o que realmente queres? Agora bem, não estou a dizer que sejamos umas pessoas que vivem na delusão e não são realistas. Mas, por exemplo, se eres fã de tudo relacionado com o espaço, se calhar não consegues ser astronauta, mas podes trabalhar de uma coisa relacionada com isso. Divulgação, documentários, livros, ciência ficção. Há tantas oportunidades relacionadas com tantos temas. E acho que é uma pena que se tu tens sonhos, não lhes des nem sequer uma oportunidade. E, obviamente, há vidas mais duras que outras. E há gente, não sei se são vós, que têm as dificuldades muito grandes. Mas a vida vai acabar e, pessoalmente, eu que não quero é continuar a viver com arrependimentos. Eu tenho arrependimentos e não gosto nada de tê-los. E quero convertir-me numa pessoa que consegue viver sem tê-los. Obviamente, em algum momento vou falhar e vou fazer uma coisa da que me arrependo. É inevitável, acho eu. Mas quero que essa parte de mim que não consiga fazer coisas, que não consegue entrar em ação, seja menos forte. Porque não quero arrepentir-me de não tentar coisas, de não fazer coisas, de dizer, essa pessoa parecia interessante, mas nunca tentei falar com ela. Essa pessoa parecia tão fixa, mas nunca invitei um café a ver se podíamos ser amigas. O meu sonho era romper tábuas de madeira com as minhas patadas, mas nunca me inscrevi na aula de karate ou taekwondo. E há muitas maneiras de viver uma vida boa. E o que é a vida boa depende muito
de um mesmo. Não todo mundo quer ter o seu próprio negócio, há gente que prefere trabalhar num escritório, trabalho normal, confortável, está muito bem, e tu tens que experimentar e saber o que tu realmente queres. Por exemplo, eu odeio as festas, experimentei, não gosto, provavelmente nunca vou gostar das festas. Para mim é horrível, mas é porque eu me conheço. E da mesma maneira, sei que há certos trabalhos, há certas opções na vida, certos estilos de vida que não me vão fazer feliz. E o preço pagar por elegir o que eu quero, muitas vezes é perder outras coisas, oportunidades. Se calhar se eu tiver ido a esse lugar, o que eu elegi não ir, eu conheci uma pessoa que me introduziu a um trabalho novo, mas eu não fui. Mas com esse tempo eu fiz outras coisas. E não estou a falar de não fazer compromissos, porque estes são necessários na vida. Mas há coisas que tu sabes que não são para ti e que te vão fazer infeliz. Uma coisa é dizer, vou ver este filme, vou fazer isto porque vou com esta pessoa às vezes também faz compromissos para mim. Mas outra é deixar que a tua vida inteira vaya pelo caminho que tu sabes que não queres. E tantas das nossas escolhas vão a levar-nos a tomar decisões que vão fazer que perdamos outras oportunidades. Mas é parte da vida. É ter uma boa ideia de que é o que realmente estamos a perseguir, o que realmente está a fazer-nos atuar como atuamos e também a dificultar tomar as escolhas, fazer as escolhas que nós verdadeiramente queremos para nós. É tão importante. É, ao mesmo tempo, parte do crescimento pessoal da vida. Somos e não somos os mesmos que éramos quando éramos crianças. Temos partes da nossa personalidade e caráter que são dominantes e ficam ali. Às vezes reforçadas, às vezes mais diluídas. Mas continuamos a ser nós. E saber qual é esta parte de nós que continua a perceber adentro e ao mesmo tempo quais foram as mudanças que fizemos, se gostamos delas e quais são as mudanças que queremos fazer a partir de agora. E neste momento que estamos perto do fim de ano, acho que é um dos melhores momentos para refletir sobre em que tipo de pessoas queremos convertir-nos e que preço estamos dispostos a pagar por isso. E isto é tudo pelo vídeo de hoje. Espero gostaram, espero fora útil. Deixem-me saber nos comentários que tipo de mudanças e preços estão dispostos a pagar para convertir-se na pessoa que querem. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!